Fala pessoal, eu espero que esteja tudo ótimo com você e com a sua família. Neste vídeo a gente vai falar sobre a aposentadoria do professor no INSS neste ano de 2022. Mas antes de entrar no assunto, antes de explicar a você, eu peço a você que dê o like no vídeo ou dislike. Se ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Assim você será notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Se possível também, deixe seu comentário lá embaixo, diga se você gostou do vídeo, se não gostou, faça críticas, sugestões, se puder, compartilhe este vídeo, pois tem informações importantes sobre a aposentadoria do professor em 2022 no INSS. Então é isso, seja muito bem-vindo ao canal, fique à vontade, roda a vinheta e vamos ao assunto. Aposentadoria do professor no INSS neste ano de 2022. É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo e vamos começar com algumas observações muito importantes. Então preste bastante atenção. A primeira observação é que só tem direito a se aposentar como professor, na condição de professor, os professores do ensino infantil, fundamental ou médio. Somente se você é professor universitário, professor de cursinho, você não tem direito de se aposentar na condição de professor. Tudo bem? Segunda observação, o que vale é o contrato inicial. O que é que isso significa? Se você foi contratado por um colégio, por uma escola particular, vão assinar a sua carteira, certo? E lá tem função, cargo, professor. Você foi contratado como professor. E posteriormente, certo? Nesse mesmo contrato, sem rescindir o contrato, você mudou de função. Posteriormente, que eu digo, um dia, 2 dias, um mês, uma semana, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, não importa. Posteriormente, você mudou de função, você foi para a coordenação, foi para a direção, não importa, mas você mudou de função. Porém, você foi contratado como professor e depois mudou de função. Todo esse período desse contrato inicial de professor vai ser considerado para você se aposentar na condição de professor. Tudo bem? Ou seja, você passou 5 anos na condição de professor, depois 20 anos na condição de diretor. Esse período da direção você também pode utilizar e pode se aposentar como professor. Ok? Que isso fique claro. Por quê? Porque o que vale é o contrato inicial. Da mesma forma, uma pessoa que passa num concurso público do estado ou do município, ok? Ela foi nomeada e passou no concurso, foi aprovada no concurso para ser professor. Ok? E posteriormente, não importa, 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, não interessa, 10, 20 anos, não importa. Ela mudou para a coordenação ou para a direção, mas o contrato inicial dela é o termo de posse, é o termo de nomeação, que é na função de professor do ensino infantil, fundamental ou médio, ok? Também vai poder utilizar esse período que trabalhou, que exerceu a função de coordenação ou de direção do colégio. Por quê? Porque o que vale é o contrato inicial. Agora, se você encerra o vínculo na carteira e é recontratado como coordenador, como diretor, aí sim, esse período de coordenação e direção não vale. Por quê? Porque você não foi contratado como professor, você foi contratado diretamente como coordenador ou como diretor, tudo bem? Então não vale esse período. Outra observação para a gente finalizar aqui. Se antes desse período você trabalhou em outra atividade sem ser professor, esse tempo que você trabalhou sem ser professor, certo? Você trabalhou numa indústria ou no comércio, enfim, em outra condição, em outra função que não tem nada a ver com a de professor, esse tempo ele não conta, tá? Ele não entra no cômputo aqui de forma alguma, que isso fique claro. Ok? Então, vamos lá. Aposentadoria do professor neste ano de 2022 no INSS. Eu já fiz algumas observações, então agora a gente vai
para as condições, os aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Primeira regra é a idade mínima do professor e da professora para ter direito ao benefício. E lembre-se, o benefício é de aposentadoria por tempo de contribuição, portanto, tem que ter o tempo mínimo de contribuição para ter direito à aposentadoria, ok? Então vamos lá, aqui na regra da idade mínima. Qual é a idade mínima do professor do ensino infantil, fundamental ou médio? 57 anos e 6 meses a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Tem que comprovar essa idade mínima aqui. E qual é o tempo mínimo de contribuição? 30 anos na condição de professor, valendo as observações que eu falei. Tudo bem? A professora ela já precisa comprovar 52 anos de idade, 52 anos e 6 meses de idade, tá? E também tem que comprovar o tempo mínimo de 25 anos de tempo de contribuição na condição de professor. Vale lembrar as observações que eu fiz. O que vale é o contrato inicial, tá? Foi contratado como professor e depois mudou de função, não tem problema. Esse período também vai ser considerado, tudo bem? Segunda regra, a regra dos pontos. O que é que significa os pontos? É a idade mais o tempo de contribuição. Lembrando que o tempo de contribuição mínimo em qualquer hipótese são esses aqui, tá? 30 anos para o professor e 25 anos para a professora. Não importa se você vai somar a idade mais o tempo de contribuição. O tempo mínimo de contribuição tem que respeitar esses tempos aqui, tudo bem? Então vamos lá, regra dos pontos, idade mais o tempo de contribuição. Somados tem que dar para o professor no mínimo 94 pontos a partir do dia 1º de janeiro de 2022. E para a professora do ensino infantil, fundamental ou médio, 84 pontos, idade mais o tempo de contribuição, certo? Vale mais uma vez lembrar você, tempo mínimo 30 anos para o professor e 25 anos para a professora. Vamos agora para a terceira regra aqui, que é o pedágio de 100%, tá? O que é que significa esse pedágio de 100%? O período que faltava para você se aposentar ali no dia da promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019, certo? Se faltava, por exemplo, 3 anos, você vai ter que trabalhar esses 3 anos que faltava para você, no caso do professor, atingir 30 anos. Você vai ter que trabalhar esses 3 anos e mais o pedágio de 100%. Por que é 100%? Porque é 100% do período que faltava para você se aposentar na data da promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, faltavam 3 anos. Então, você vai ter que pagar o pedágio de 100%, mais 3 anos. Então, o professor ele vai ter que trabalhar, ao invés de 30, certo? Vai ter que trabalhar 30 mais o pedágio de 100%, que é mais 3 anos. Ok? Para fechar os 33. Ah, no caso ele só tinha 25 anos de tempo de contribuição na data da promulgação da emenda. Então, ele vai ter que trabalhar esses 5 anos que faltavam, mais 100% do período, mais 5 anos. Então, ele vai ter que trabalhar até os 35 anos como professor. Tudo bem? Como professor, que isso fique claro. Essa é a regra do pedágio de 100%. É 100% do período que faltava para você se aposentar na data da promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019. Só que aqui, além de você cumprir esse tempo, certo? O pedágio, pagar o pedágio, você também tem que ter a idade mínima para ter direito a essa regra aqui, tá bom? Da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, no caso, o homem, certo? O professor, ele vai ter que comprovar a idade mínima de 55 anos e vai ter que comprovar os 30 anos e mais o pedágio de 100%, o tempo que ele deveria, certo? Trabalhar mais, tá? Que é o pedágio de 100%. A professora, ok? Ela vai ter que comprovar a idade mínima de 52 anos e o tempo. Qual é o tempo? 25 anos mais o pedágio de 100%, que é o tempo que faltava para ela se aposentar
lá na data da promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019, tudo bem? E essas 3 regras aqui, elas seguem uma forma, um cálculo do benefício. O cálculo do benefício nessas 3 regras é igual, certo? Não faz diferença nenhuma. Então, se você for se aposentar em uma dessas 3 regras, como é que é feito o cálculo do benefício, certo? O cálculo do benefício é da seguinte forma. O INSS ele vai pegar todo o seu período contributivo a partir de julho de 94, vai atualizar todos os salários de contribuições, atualiza tudo, soma tudo e divide pela quantidade. Isso vai dar uma média. E essa média é 100%, certo? 100% da média. E aqui o INSS vai pegar 60% desse cálculo que você fez, dessa média, 60%, e vai aumentar 2% a cada ano que ultrapassar os 15 anos se for professora, se for mulher, e os 20 anos se for professor, certo? Vai aumentar 2% a cada ano que ultrapassar esses períodos. É assim que é feito o cálculo a partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, salvo direito adquirido. Tudo bem? E aqui a gente vai para a 4ª regra, o pedágio de 50%, tá? O que é que tem que se comprovar nesse pedágio de 50%? Somente o tempo que faltava para você se aposentar. Somente, não existe idade mínima aqui, tá? Não existe idade mínima. Você vai ter que comprovar somente o tempo. Aí 50%, professor, então 50% é muito melhor do que 100%? Obviamente, claro que é melhor, porque é menos tempo que você vai ter que pagar de pedágio. Só que existe uma coisa muito cruel aqui. Qual é essa coisa cruel? Somente quem faltava até 2 anos para se aposentar pode utilizar essa regra do pedágio de 50%. Somente, certo? Ou seja, a pessoa vai ter que trabalhar no máximo mais 1 ano, porque é o limite. Se você faltava 2 anos exatos para você se aposentar na data da promulgação da Emenda Constitucional, então você vai ter que pagar o pedágio, ou seja, você vai ter que trabalhar os 2 anos que faltava mais 1, porque é 50% do período que faltava, certo? Agora, se na data da promulgação faltava 2 anos e 1 dia, você já não entra mais nessa regra. Você já não pode mais utilizar essa regra. 2 anos e 2 dias, 3 anos, 4 anos, não interessa. Ultrapassou os 2 anos, você não pode mais se aposentar nessa regra. Por quê? Porque você não tem direito, certo? A legislação ela é muito clara, a emenda constitucional ela é muito clara. Somente quem faltava até, no máximo, 2 anos vai poder se aposentar com essa regra do pedágio de 50%. Ou seja, se faltava 2 anos e 1 dia, você já vai para a regra do 100%. Você já vai ter que trabalhar mais 2 anos e 1 dia. Ou seja, 4. Faltava 2 e 1 dia, você vai ter que trabalhar 4 anos e 2 dias. E por aí vai, certo? É um absurdo, mas essa é a regra, tudo bem? E o cálculo do benefício aqui também é diferente, tudo bem? Então aqui você tem que comprovar somente o tempo mínimo de contribuição mais o pedágio. Ah, professor, na data da emenda eu já estava com, no caso uma professora, eu já estava com 24 anos e 11 meses, faltava só mais 1 mês para eu me aposentar. Então você teria, né, que trabalhar somente 1 mês que faltava, mais 15 dias, porque é 50% do período que faltava. Se faltava 30 dias, então você teria que trabalhar os 30 dias para fechar os 25 anos e mais 15 dias, que é o pedágio de 50%. Ponto. Tudo bem? Então aqui não precisa de idade mínima nem nada disso, somente o tempo mínimo de contribuição e o pedágio. E como é que é feito o cálculo do benefício? Pega todo o seu período contributivo de julho de 94, corrige todos os salários de contribuição, soma tudo e divide pela quantidade. Ali você vai ter uma média, certo? Uma média, tá? E aí vai ser multiplicado pelo fator previdenciário, tudo bem? Que geralmente, no caso do professor aqui, perde geralmente, em média, 30% dessa média, tá? Que é o fator previdenciário, ele diminui o valor do seu benefício,
tá? Ah, professor, então qual é o melhor? Não sei, sinceramente eu não sei se é melhor esse cálculo ou esse aqui. Eu não sei qual é o melhor, certo? Isso tem que ser analisado caso a caso. Depende muito, porque são muitas condições. É o tempo que você tem de contribuição, é a sua idade, certo? É se você se enquadra em alguma das outras regras aqui. E eu lembro outra coisa para você. O INSS, o sistema, ele verifica qual é o mais vantajoso para o segurado, inacreditavelmente, viu? Isso é real. Ele verifica realmente o sistema, ele analisa qual é o critério aqui, qual é a regra que mais beneficia o segurado. E aí é que ele indica qual é a condição que o segurado tem que se aposentar, certo? Inacreditavelmente isso existe, tá? Isso existe realmente, tá bom? Bom, essa é a aposentadoria do professor do ensino infantil, fundamental ou médio neste ano de 2022 no INSS. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que eu tenha contribuído com você de alguma forma. Muitíssimo obrigado, até o próximo vídeo. Se puder, compartilhe, deixe o seu like ou o seu dislike. Até a próxima. Força, foco, fé e avante!